Para nos ajudar nessa análise e fazer um balanço semanal conosco deste mercado, que esteve bastante volátil nos últimos dias, Elcio Bento, analista das Safras e Mercado, já nos faz companhia nessa sexta-feira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer sempre é meu. Muito obrigada. Elcio Bento, começou o plantio do trigo. Como é que você está avaliando esse início de semeadura, uma nova safra que, claro, carrega bastante incerteza, bastante insegurança, mas também bastante coragem dos produtores, principalmente gaúchos, não? Exato. Um produtor que está acostumado à diversidade, né? O Rio Grande do Sul é, costumeiramente, uma região em que o clima pesa bastante. E esse ano começou complicado. A gente teve toda aquela situação catastrófica aqui no estado. E as regiões produtoras tiveram os solos devastados, né? Muita erosão. Então, a primeira necessidade foi o produtor recuperar esses solos. E há ainda grandes dificuldades, porque as chuvas ainda continuam ocorrendo. Semana passada, quando teve um clima mais seco, o plantio avançou bastante. Essa semana já voltou a chover. Hoje, inclusive, aqui em Porto Alegre está chovendo bastante. Então, a gente tem uma situação de atraso do plantio. E não é só aqui no Rio Grande do Sul, cara. A gente está começando uma safra complicada. A gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, que é um produtor também importante, que está começando a colheita já do trigo de sequeiro, e a produtividade e a qualidade vem muito para baixo, olha só lá em cima, por escassez hídrica. Então, bastante complicado. Aqui no Rio Grande do Sul ainda há tempo, a janela ainda permite que se plante trigo, e diria assim, em termos de preços, o produtor já está bem mais animado. Até acho que o que exatamente pode estar um plantio maior no Rio Grande do Sul, uma queda menor do que a esperada, são dois fatores. Primeiro, a questão climática. A gente não tem certeza do que vai acontecer, se o plantio se a gente vai conseguir plantar. E o segundo seria a escassez de sementes. A gente teve reporte semana passada de muito produtor indo atrás de semente e com boas perspectivas, porque se espera, pelo menos, que em um ano de laninha, como é o que se encaminha para o segundo semestre, tenha esse clima melhor. Mas até agora a gente está tendo um início, uma reversão para laninha, que não tem nada de cara de laninha, muita chuva, e essa hoje é a principal preocupação no campo. Agora, Elcio, isso essas preocupações, elas já se refletem em problemas ou ainda é cedo para trazer essa perspectiva? A gente ainda vai ter que ver a safra se desenhar um pouco mais, avançar um pouco mais para a gente entender os primeiros potenciais que ela vai exibir. É um problema. A questão é que ainda é possível reverter esse problema dentro da janela de tempo que tem. A gente começa a ter um problema efetivamente se essa safra de trigo atrasa, se o plantio é inviabilizado dentro da janela, que o produtor comece a ver, olhar para frente e ver que vai comprometer a safra da soja, vai atrasar a safra da soja. Um plantio mais tardio do trigo levaria a colheita mais para frente e impediria o plantio da soja dentro do espaço perfeito. E aí o produtor poderia optar pela aquela cultura que efetivamente dá mais lucro. Uma questão que a gente tem visto é que muita gente não vai plantar o milho safra. E assim, não plantio do milho safra, que é mais cedo, pode ser uma sinalização de que o produtor tem interesse de plantar o milho, plantar trigo. E existe um sentimento um pouco melhor, porque os preços melhoraram, bem ou mal, os preços hoje são quase 20% superiores a de um mês atrás. Então, dá um incentivo. O problema exatamente é climático e escassez de semente. Todo o resto leva para o produtor o plantio. A gente sabe da resiliência do produtor gaúcho e normalmente ele aposta no trigo. A gente tem uma perspectiva de mercado que não é tão boa, mas se tiver clima, o produtor vai plantar, nem que seja simplesmente para colocar uma cobertura de terra que permita alguma renda de inverno durante o inverno. Elcio, faz sentido para você esse comportamento diante do que tivemos na última safra, diante de toda essas adversidades que ele vem enfrentando? Faz sentido esse movimento para ti ou isso está muito atrelado principalmente a tudo que nós temos visto no mercado externo? Como é que se justifica esse interesse maior por fazer trigo nessa nova safra? Eu diria assim, não é um interesse maior que o do ano passado. A gente está vendo uma redução da safra em relação à safra anterior, e isso foi porque o produtor olha pela janela ali, pelo retrovisor e sabe que teve uma safra muito complicada, uma safra que produziu muito pouco mesmo aqui no Rio Grande do Sul, e que os preços, durante praticamente toda a comercialização, agora o preço está mais alto, mas o produtor já está olhando para frente.
porque já tem praticamente mais de 90% da safra velha já foi comercializada. Então não tem muito o que fazer, esses preços já não estão, já não são garantia de remuneração para esse ano, são apenas o incentivo para a próxima safra. Eu Uhum. acho que faz sentido quando a gente pensa a cultura de trigo como uma cultura que é a principal, para não dizer praticamente a única cultura comercialmente viável do inverno e que pode fazer sempre uma dobradinha com a lavoura de soja. A gente sabe que o produtor, a produção de trigo, a partir do momento que ele cobre o custo inerente à produção, o custo variável da produção, o restante é custo fixo que o produtor teria plantando ou não plantando trigo. Não é um ano assim de grande incentivo, de grande potencial, mas ainda tem muita coisa para acontecer. A gente tem que ficar sempre atento, e eu acho que é isso que está fazendo o preço subir agora e mudando um pouco da perspectiva do produtor para a próxima safra, é atento a variáveis como o câmbio, que voltou a operar acima de 5,40, e o mercado internacional, que está numa grande volatilidade de alto e de baixo, mas quando a gente para e olha os fundamentos em si, para a próxima temporada, em termos globais, eles sinalizam para preços mais firmes do que a gente viu no final da temporada passada. E esses fundamentos estão atrelados a uma oferta que acaba ficando também bastante ameaçada por algumas adversidades climáticas em regiões importantes de produção nesse momento, Elcio? Basicamente, esse é o suporte fundamental. A gente vinha de uma safra passada, de meados de julho de 2023 até abril de 2024, os preços só caíram. Foi uma queda de mais de 30, quase 40%. A gente pega referências de Rússia, de Chicago, Kansas, despencaram. E num curto espaço de tempo, que vai de abril até o final de maio, esses preços voltaram a subir, subiram quase 30%. E agora, mais recentemente, Chicago e Kansas, principalmente, engataram uma nova tendência de baixa que a gente vem sentindo. Inclusive, essa tendência de baixa começa a pesar na formação de preço aqui no Brasil, porque hoje trigo de Kansas em muitas regiões do Brasil já é mais barato em relação ao argentino. Não quer dizer que já vai começar a vir trigo norte-americano para o Brasil imediatamente, mas simplesmente o fato de ter uma opção argentina de qualidade até superior e é o mesmo preço, começa a fazer com que os preços da Argentina também não subam mais. Mas colocando só para colocar a resposta do que está acontecendo no cenário global, são quebras importantes na Rússia, na Ucrânia, União Europeia, a própria Alemanha, que é a segunda maior produtora da União Europeia, divulgou ontem uma quebra de safra de 5%, a França vem sofrendo. Na Rússia, a gente teve uma situação de geada muito forte durante o inverno, agora teve alguma recuperação climática, e isso pode trazer um incentivo para a safra de primavera, que é menor, mas existe na Rússia. Então, o mercado começou a devolver um pouco dessa alta que vinha em cima desses fatores fundamentais de mercado de clima, que é gerado por volatilidade, e agora, recentemente, com os Estados Unidos já indo para 30% da colheita da safra de inverno, essa pressão sazonal de ingresso de safra, uma sinalização de que a safra norte-americana será melhor do que o ano passado, tudo isso vem achatando os preços neste momento. Mas ainda eu reitero que eu percebo que, se a gente olhar os fundamentos, se os números que estão dados forem confirmados no mercado internacional, a gente deve ter um cenário de preços internacionais superiores aos do final do ano passado. É sempre importante a gente lembrar que o mercado exagerou na alta na guerra da Ucrânia, depois acomodou, lateralizou e tem uma força a partir dessa lateralização mais embaixo para, ao longo do ano comercial, ter preços superiores a esse finalzinho de safra que tinha esse processo de ajuste de preços em relação ao exagero que nós tivemos depois do início da invasão russa à Ucrânia. Elcio, a oferta está se desenhando, certo? A nova safra está chegando, temos a colheita americana em andamento, algumas outras regiões também desenhando a sua oferta, aqui no Brasil a mesma coisa. Do outro lado, do lado dos compradores, como é que está a demanda global por trigo? E aí, depois, afunilando um pouquinho a pergunta, como é que essa demanda acontece também aqui no Brasil? Perfeito. No âmbito global, trigo, na verdade, assim como é o arroz e outras culturas de base da alimentação humana, ela tem variáveis, tem uma demanda, especialmente na alimentação humana, que ela é muito estável. A gente vê ao longo dos anos uma oferta que oscila muito e um consumo que sobe de forma linear. Essa oferta, hora supera o consumo, hora é abaixo do consumo, e assim se desenham os preços. No caso do trigo, que influencia muito em termos globais, é o preço, ou melhor, o consumo de trigo para ração animal. É como se fosse um amortecedor desse abastecimento global. O que aconteceu recentemente foi que o trigo voltou a subir muito em relação ao milho. Ficou caro em relação ao milho. Então, esse trigo que normalmente compete com o milho para ração, esse trigo feed, ele pode ter uma redução da demanda
desse volume, são mais de 150 milhões de toneladas em termos globais. Então, em se reduzindo esse consumo de feed, sobra mais trigo milling, mais trigo para moagem, e isso acaba equilibrando os preços, sempre olhando para o mercado de milho como um fator também que influencia a demanda do trigo. Em termos globais, então, a demanda nos grandes consumidores de farinha não tem muito o que mudar, tem um consumo que se repete ano a ano. A gente tem a questão da Índia, por exemplo, que é o segundo maior produtor e já está abrindo para importações, porque pode faltar trigo durante a entre-safra. Então, tem toda essa questão que vai se reequilibrando. Internamente, o que a gente tem? Um moinho que sofre com a elevação acentuada das cotações do grão e o não repasse dessas cotações para a farinha. A gente vê a farinha não conseguindo, o mercado não conseguindo responder na farinha tanto quanto o grão subiu. Isso ajusta muito enfim, as contas dos moinhos. O que nós temos nesse momento? O produtor que sabe que tem pouco trigo, sabe que o custo de importação, especialmente com esse dólar a 5,40, fica mais alto e está na defensiva. E o moinho que, aquele que ainda não está abastecido, está indo ao mercado comprando da mão para a boca, e quem precisa, efetivamente, quem não precisa, está aguardando. Está aguardando que se desenhe uma situação, talvez no hemisfério norte, que possibilite uma queda das cotações internacionais ainda e favoreça alguma exportação, qualquer movimentação no dólar, ou então vai seguindo conforme a demanda, para a demanda imediata, até que chegue a próxima safra, e aí torça para que a nossa próxima safra seja uma safra, como a gente espera também, de boa qualidade e com bom volume. Elcio, por que essa dificuldade dos moinhos em repassar esses custos mais altos para a farinha? Aí vem na questão mesmo da demanda, uma disputa muito forte no varejo. A gente tem disputa, por exemplo, de farinha argentina, que chega barata, 10% da nossa demanda, mas o pessoal costuma dizer que a farinha argentina, a farinha importada aqui da Argentina, costuma fazer o efeito mosquito, que não é grande, mas incomoda, então evita um pouco desse repasse. E o restante mesmo a questão de renda da população, porque nós temos um custo do grão que subiu muito. É bem verdade, a gente tem que dizer que os moinhos não estão operando com grandes prejuízos, mas são obrigados a reduzir as suas margens, porque moinho tem um custo de trigo, tem outros custos fixos, e quanto mais pesa esse custo do trigo, mais dificuldade ele tem de fechar a sua conta. Normalmente, o que acontece é que quando o preço do trigo está mais alto, os moinhos conseguem ter melhores rentabilidades. Por quê? Porque o custo fixo dele continua o mesmo e o custo variável lá da produção da farinha, normalmente do grão, ele consegue passar para a farinha. Este ano, talvez também por questões de renda, a gente sabe que tem um controle muito de perto de qualquer produto que possa ter oscilações mais expressivas em termos de consumidor e que pesa na inflação, mas a gente vê que não há uma facilidade. Algum repasse está acontecendo, mas ainda não integralmente. E especialmente esses boinhos que estão no sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tiveram a oferta interna, tiveram que buscar trigo no mercado internacional. E aí sim um trigo mais caro, e por isso a gente teve essa dificuldade. Elcio, a logística ainda é um problema nesse momento, não só por conta do Rio Grande do Sul, mas a gente tem outros problemas também, né, logísticos no Brasil, dificultando ali esse fluxo dos grãos. A logística é um problema para o mercado de trigo nesse momento, internamente? Eu diria que internamente não, porque é um momento de morosidade. Não tem muito trigo para ser escoado. A logística do trigo pesa muito, principalmente no momento da colheita. A gente tem, por exemplo, o ano passado, a gente tem um exemplo muito claro disso. Nós tínhamos trigo paranaense sendo colhido, os preços estavam lá embaixo, o preço do Paraná era o mais barato, poderia ser comprado em qualquer região do mundo, porque era o mais barato do mundo, mas simplesmente não conseguia sair, porque o porto de Paranaguá estava saturado pela saída de soja, estava chovendo, não tinha essa complicação. Também a gente vê internamente, quando tem essa colheita, o pessoal está com trigo e tem colheita de soja, simplesmente não tem frota de caminhão disponível para o trigo, o produtor, por outro lado, precisa vender porque precisa liberar espaço para acomodar a safra de verão, é obrigado a vender mais baixo. Diria assim que logística e armazenagem para o trigo, assim como toda a agricultura brasileira, são dois gargalos assim que limitam muito o nosso potencial aqui internamente. Elcio, para o produtor que está nos acompanhando e está dando sequência aí à sua nova safra, qual a sua principal orientação e os seus pontos de alerta aí para estas próximas semanas, diante dessa volatilidade ainda muito presente no mercado externo e desse mercado se ajustando aqui internamente no Brasil? Eu acho que o momento de preços ele está sinalizando positivo.
Tem aquelas questões que a gente, infelizmente, não consegue controlar, que é a questão climática no sul, no Cerrado, trazendo as suas dificuldades. Mas em termos de comercialização, a gente tem visto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, safra nova já indicada no FOB interior em torno de 1.300. Para quem tem uma cotação hoje, um interesse de venda de safra 1.600, de safra velha, ainda parece um pouco desanimador. Mas é importante ficar atento a esses preços de safra nova que estão fechando aí num patamar que não é o melhor patamar, aquele patamar que todos esperavam, mas é um preço no qual foi comercializado toda a safra velha, praticamente em torno de 1.300. Se a gente ficar atento ao mercado internacional, a gente vê a Bolsa de Rosário esse ano, agora recentemente, semana passada, divulgou um número de safra recorde para a Argentina. Seriam colhidos 21 milhões de toneladas, de acordo com o potencial. Então, vem trigo barato da Argentina mais adiante. Então, barato também vai depender do mercado internacional, mas vai ter essa oferta. Se a gente tiver uma necessidade interna de produzir e vender para o mercado internacional, é importante fazer alguma coisa de safra nova. Não apostar todos os ovos nessa cesta, mas começar a pensar na safra nova de forma muito concentrada, porque essa pressão lá fora, lá à frente, pode fazer com que os preços venham para baixo. Por enquanto, é comercializar de forma o que tem agora, a gente tem uma clareza de alta para as cotações. Rio Grande do Sul, por exemplo, só colhe em outubro, então até lá tem pouco trigo, e quem tiver trigo de boa qualidade para vender de safra velha vai conseguir preços ainda, possivelmente, com algum espaço para alta. Elcio Bento, quero muito te agradecer por encerrar a semana conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. É sempre uma alegria para nós receber aqui as suas análises, sempre muito completas. E continuamos de portas sempre abertas para ti, para o time das safras. E já te esperando para as próximas conversas, meu amigo. Muito obrigado. Gratidão sempre, Carlos. Um abraço a todos. Precisando da gente, é só chamar. Muito obrigada. Um abraço para você. Bom final de semana, meu amigo. Até mais. Até mais. Até mais.